Olá, gente, sejam todas bem-vindas e bem-vindos no nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Nós estamos falando aqui às margens do Rio São Francisco, aqui do lado de Juazeiro da Bahia. Então, a gente tem sempre privilegiado esses cenários, né, da natureza. Então, é um pouco a nossa proposta, né, de falar sobre infância, falar sobre educação, num ambiente onde tem o rio, onde tem as plantas, os cantos dos pássaros, os sons, enfim, o vento e tudo mais, porque a gente faz uma aposta de que, primeiro, que a necessidade da gente repensar, né, as nossas práticas no mundo e que a gente precisa rever um pouco isso. E segundo, especificamente em relação à infância, a necessidade da gente defender o direito da criança, né, se desenvolver na relação com a natureza, a partir da natureza. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Jorge Larosa, que é um pensador espanhol, tá? Na verdade, o Larosa ele é posto aqui nessa revista, né, como um autor que de uma certa forma traz algum tipo de contribuição à questão da cultura e da sociologia da infância, né? Essa revista que a gente toma por base, que é uma revista de difusão de conhecimento, que a gente tomou por base, né, para a gente estar aqui falando também em cada um desses vídeos, né, replicando essa difusão do conhecimento, na verdade, né, e trazendo outras provocações também. Embora o Larosa não seja um autor assim, específico em relação à infância, pelo menos como eu o vejo, o que o Larosa traz, e talvez se aproxime muito da chamada filosofia da infância, né? Filosofia da criança, seria justamente tomar a criança como uma inspiração, né? Uma inspiração muito positiva, assim, do ponto de vista do pensar a vida, do pensar o ser, do pensar o mundo, né? A forma como a criança pensa, a forma como a criança se posiciona, a criança que é curiosa, a criança que é questionadora, né? A criança que fala a partir dos seus contraditórios, dos seus paradoxos, né? A criança que é eminentemente fantasia, a criança que é pura imaginação. Então essa criança é uma criança que ela traz contribuições enormes para o mundo, né? E por que não dizer para o mundo adulto. Então é mais ou menos nessa linha que, pelo menos a forma como eu tenho entendido assim, a inserção de Larosa nessa proposta seria mais ou menos isso, né? Então, o Larosa tem uma estilística em relação à sua escrita, à sua produção, muito baseada no ensaio, né? Então, o ensaio, ele é um gênero, né, que se propõe experimentar, que se propõe ensaiar, né, que se propõe voar, ousar. E essa coisa do ensaio tem muito a ver assim, com o jeito da criança, né? A criança ela é muito ensaísta, a criança ela é muito experimentalista, né? A criança ela quer experimentar, ela quer colocar a mão, ela quer ver como funciona, ela quer sentir, ela quer tocar, ela quer viver. Então o ensaio, no caso do Larosa, assim, é uma escrita que quer sair da tinta, né? Quer sair do papel, quer sair da tela, quer sair dos teclados, né? É uma escrita que quer a vida, que quer sair para a vida. E isso tem muito a ver com uma forma, né, da criança, né, da criança ser. Uma outra coisa muito interessante também que o Larosa traz é a questão da literatura e a formação, né? Então, como a escrita, os textos, os quadrinhos, as historinhas, os contos, né? Permite que a gente
vá se percebendo como a gente vai se tornando, porque a escrita e a leitura, né? A escrita e a leitura possibilita identificações, possibilita projeções, possibilita prazeres, né? Entusiasmos, sentimentos, emoções, né? Possibilita que a gente se relacione também com os outros a partir disso, e isso, por sua vez, pode também nos remeter a um autoconhecimento, a uma percepção da gente nesse próprio processo, e isso é formativo, né? Então o Larousse é um pensador, né? Ele está nesse bojo aí da filosofia, mas ele se coloca aí muito a partir dessa relação com a escrita e da leitura, no caso da literatura, como possibilidade autoformativa, como possibilidade de vivências, né? E a chamada, né, pedagogia profana, né? Inclusive é o título do capítulo, né, dessa revista, né? Que a autora que trabalhou, né, o Larousse, que a Flávia Schilling, né, traz a chamada pedagogia profana, né? Essa pedagogia que rompe, que é muito da pedagogia que se inspira na criança justamente por romper o óbvio, né? E aqui ela traz um pouco essa ideia, né? Que reflete o trabalho do Larousse. A criança é um presente inatual, intempestivo, que irrompe no mundo, nos questiona e carrega consigo o imprevisível. Ao colocar lado a lado a figura da criança e da educação, nos deparamos com a descontinuidade, né? Então, a pedagogia profana no sentido do quanto a criança ela vem para irromper, para desconcertar, né? Quantas e quantas vezes somos pegos, às vezes por perguntas e questionamentos das crianças, que nós ficamos assim, o que, como a gente responde, né? Como é que essa criança veio com isso, né? Então, a gente às vezes está num mundo tão certinho, ordenado, buscando previsibilidades, e aí a criança irrompe com uma coisa assim completamente nova, assim, um absurdo, né? No bom sentido. Então, o Larousse, inspirado nessa perspectiva, né, faz uma espécie de um elogio a esse modo, né? E aí que ele vai chamar da pedagogia profana, inspirando, abrindo pelo menos possibilidades, né, para que a educação, e aí sou eu que estou falando da educação infantil, das práticas de professores e professoras, né, de educadores e profissionais que lidam com a criança, né, possam também estar abertos, né, com essas rupturas, essas imprevisibilidades, esses questionamentos, né, esse lado, digamos assim, profano, que na verdade abre possibilidades para que a gente possa viver outras coisas. Então isso é uma contribuição muito interessante, mas isso só acontece se a gente tiver abertura, né, se a gente tiver a sensibilidade para aprender e saber experimentar, né, saber ensaiar com as crianças. Então, gente, a gente agradece a participação. Então, a gente sempre pede aí, né, para quem tem interesse, faça inscrição no nosso canal para receber as notificações, tá? A gente está chegando já quase que no fim, né, dessa proposta, que são esses 10 vídeos, pelo menos 10 vídeos específicos de cada capítulo, né? Pode ser que tenha um ou outro complementar, mas específico de cada capítulo são 10, obedecendo aqui a apresentação dessa revista. A gente ainda tem mais dois vídeos, né, nesse sentido. Comentários e observações são sempre muito bem-vindos, tá ok, gente? Então, até a próxima, um grande abraço.